Este é o mar mais perigoso do mundo, com ondas e tempestades violentas. É a passagem de Drake, tão perigosa que nem mesmo o navegador que lhe dá nome, Francis Drake, passou por ali. Eu passei. O cenário é assustador. O Estreito de Drake, como era conhecido no passado, une os oceanos Atlântico e Pacífico, comprimidos entre a Terra do Fogo, na extremidade da América do Sul, e a Antártica. São 650 quilômetros de largura em águas turbulentas. A força da correnteza é 600 vezes a do rio Amazonas. Um lugar temido há séculos pelos navegantes. Dá para entender por que tanta cautela. Em sua volta ao mundo, entre 1577 e 1580, o navegador inglês Francis Drake preferiu passar pelas águas tranquilas do Estreito de Magalhães. Curiosamente, a passagem leva o seu nome. O primeiro registro de navegação pelo Drake data de 1616, pelo navio Entrache, do capitão holandês Willem Schoute. O comandante Carvalho, da Marinha Brasileira, atravessou inúmeras vezes o trecho, ora indo, ora voltando da Estação Antártica Brasileira Comandante Ferraz, na ilha Rei George. Você navega ali com ondas às vezes de 4, 5 metros, até você atravessa. Acima disso é mais prudente evitar. As ondas ali você tem registro, ondas de 7, 8 metros, enfim. For the love of the sea. Existe uma estratégia para se atravessar o Drake. Ali no estreito é comum, as frentes frias atravessam ali, faz parte da dinâmica daquela região. E os modelos hoje, eles preveem exatamente a passagem dessas frentes. Então os navios, eles entram entre uma frente e outra e assim aproveitam momentos de certa tranquilidade no Drake. Os cuidados são extremos. Realmente, no momento de travessia, que você vai desenvolver, iniciar a travessia do Drake, todo navio é preparado para essa ocasião, tudo tem que estar muito bem peiado, quer dizer, amarrado. Se cair no mar gelado, é quase certo morrer de hipotermia. O tempo de sobrevivência no homem do mar ali, ele é muito reduzido em função da temperatura do local. Em menos de 1 minuto, ele acaba vindo a óbito ali. Com a roupa, com a proteção, você fica cerca de 3 minutos no mar. Passei pelo Drake em outubro de 2008. No começo, tudo parecia bem tranquilo. Depois, fui chamado ao passadiço para ver as ondas arrebentarem sobre o navio de apoio oceanográfico Ari Rongel. Não consegui ficar muito tempo. Na linguagem do mar, mareei. Fiquei tonto, como boa parte de quem estava a bordo. O fotógrafo que me acompanhava, Marcelo Régua, conseguiu ficar mais um tempo e ainda registrou esta onda quase engolindo o barco, que obviamente abriu a reportagem que preparávamos sobre a Antártica. No dia seguinte, o livro de bordo registrava que ondas de até 8 metros fizeram o barco adernar 31 graus.
Se atingisse 42 graus, teríamos de mudar o curso, sob o risco de a embarcação virar. Afinal, no Drake todo cuidado é pouco. Esse aqui é um registro do quanto que foi o jogo do navio. Então na noite de ontem a gente chegou a 31 graus, máximo balanço do navio, 31 a bomborda. Chegar a 45 vira, né? Não volta, né? Não necessariamente. Teoricamente o limite do navio seria 45 graus de jogo, né? De balanço. Ontem nós chegamos a 31. As curvas de segurança, né, levam pra gente até 45 como limite do navio. Veja como exemplo este perrengue que o navio de turismo grego Clélia II passou em dezembro de 2010, durante tempestade a 120 quilômetros da Península Antártica. Uma onda equivalente a um prédio de quase 3 andares atingiu o navio. A água invadiu a cabine de comando e causou curto-circuito em alguns instrumentos. O navio, com 165 pessoas a bordo, praticamente navegou sem radar por 3 dias. Um outro navio fez o socorro. O pacote para visitar a Antártica custou algo em torno de $10.000, mas apesar do susto, alguns turistas relataram ter adorado a experiência no Drake. Bloody breakfast is going to be an interesting thing. Yes, Oh my god, this is just getting a little bit scary now rather than just plain exhilarating. O Estreito de Drake, também conhecido como Passagem de Drake, faz referência a um caminho já antigo percorrido pelos navegadores. Localizado entre a extremidade sul da América do Sul e a Antártica, o estreito se concentra no Oceano Ártico. Ele é conhecido por ser uma das zonas com piores condições marítimas para a navegação, por causa do clima da região. Atención, la dotación y pasajeros. En 2 horas más iniciaremos el cruce del Paso Drake. Por lo tanto, sob condições meteorológicas difíceis, o Estreito de Drake recebe o nome de mar mais perigoso do mundo. O batismo deste nome se deu através do explorador britânico Francis Drake, durante o século XVI. Ironicamente, o navegador inglês jamais passou por essa rota turbulenta, preferindo sempre a passagem pelo Estreito de Magalhães, sobre as águas mais calmas. O primeiro navegador a explorar o Estreito de Drake foi o capitão Willem Schouten, de 1616. A passagem de apenas 650 quilômetros é considerada a menor distância entre a Antártica e os demais continentes, sendo usado como atalho de acesso para o continente deserto. O Estreito de Drake tem apenas um pequeno arquipélago de terra firme, chamado Diego Ramírez, localizado a 50 quilômetros ao sul do Cabo Horn. Não existe lá outras terras. A ausência de terra firme provoca uma corrente marítima que dá a volta na Antártica de forma livre e circular.
o fluxo das águas é 600 vezes mais intenso que a do rio Amazonas. A fauna compreende basicamente aves marinhas, baleias e golfinhos. O mar é furioso na região, devido à mudança repentina do clima. E essa variação meteorológica intriga até mesmo os cientistas. Lá, o clima é imprevisível e a quantidade de frentes frias vindo da Antártica dificulta as previsões climáticas precisas. Sendo assim, a combinação das frentes frias, ventanias e a massa de ar polar concentrada acaba fazendo do Estreito de Drake um dos locais mais perigosos do mundo. E você, teria coragem de passar pelo Estreito de Drake? Deixe seu comentário. Todos nós já ouvimos falar que a água é traiçoeira e como devemos tomar cuidado quando estamos em ambientes aquáticos. O maior dos maiores perigos existentes, já que as ondas tornam-se ambiente agitado e imprevisível. E hoje vamos conhecer o mar mais perigoso e temido pelos navegadores, a Passagem de Drake. A Passagem de Drake, também chamada por alguns como Estreito de Drake, é conhecido por ser uma das zonas com as piores condições marítimas para a navegação, com ondas de 9 metros de altura e ventos que chegam até 110 km por hora. O Estreito de Drake é conhecido como o mar mais perigoso do mundo. Navegar por essas águas é um verdadeiro teste, mesmo para os navegadores mais experientes. Está situado no Oceano Antártico, entre a extremidade sul da América do Sul e a Antártica. É uma das zonas que conhece as piores condições meteorológicas marítimas do mundo. A passagem deve ao seu nome ao explorador britânico do século XVI, Francis Drake, apesar dele, ironicamente, jamais ter passado por essa rota, optando por águas menos turbulentas do Estreito de Magalhães. A passagem de Drake comporta somente as pequenas ilhas de Diego Ramírez como terra, situada a cerca de 50 km ao sul do Cabo On. Não existe outras terras na mesma latitude, o que permite que a corrente circule livremente dando volta na Antártica. O seu fluxo é cerca de 600 vezes ao do rio Amazonas. A fauna da Passagem de Drake é constituída principalmente de baleias, golfinhos e de numerosas aves marinhas. Por que o mar é tão frioso nesta região? Em suma, a grande questão que envolve a Passagem de Drake é climática. A região é acometida com uma variedade meteorológica que intriga até mesmo os cientistas. Desta forma, o que acontece é uma imprevisibilidade climática, o que impede previamente o que se saiba como o mar estará em um determinado momento. Esta imprevisão tem relação direta ao ciclo polar antártico. A grande quantidade de frentes frias oriundas da mãe das massas de ar polar, a Antártica, dificulta previsões climáticas precisas. Assim, a combinação de frentes frias, ventanias e a massa de ar polar concentrada acaba fazendo do Estreito de Drake um dos locais mais perigosos do mundo.